Olá, eu sou Lilian Patrícia, eu sou administradora e escritora e hoje eu vou falar do livro Quando 1 mais 1 é igual a 3. O livro Quando 1 mais 1 é igual a 3, ele trata de finanças com as crianças, mas não somente com as crianças, trata também com a família, com os adultos. Então ele é a história do Gabriel, que chega em casa e conta para a mãe que aprendeu na escola que 1 mais 1 é igual a 3. A mãe fica desesperada, né? Como assim 1 mais 1 é igual a 3? E aí ele vai narrar a aula da professora Márcia, que naquele dia resolveu tratar de finanças com as crianças. Por quê? Porque é um tema que quase não se aborda, que ela começou a perceber que as crianças iam para o supermercado ou ia fazer alguma compra e o pai falava não tenho dinheiro, mas você compra no cartão ou você compra no cheque. Então ela não tem essa dimensão que dentro do cartão, dentro do cheque, dentro da conta se paga, né? Você precisa ter dinheiro. Então o livro tem essa proposta de trazer para a família a questão do consumo consciente, para ele se tornar a família se tornar mais saudável, né? Saber o que gasta, saber o que não se gasta. Então essa é a proposta do livro, de uma forma simples, divertida e lúdica. Os pais sempre me pediam, né, Lilian, por que você não escreve para criança? Pelo fato de eu já ter um livro ainda não publicado de adulto, de finanças. E aí eu vi um edital num concurso literário de São José do Rio Preto, o programa Nelson Seixas. E aí eu falei assim, vou escrever esse livro. E aí ele foi um dos selecionados na categoria literatura e eu ganhei o prêmio para a publicação dele. Tanto é que o livro hoje, ele ainda não tem editora, ele foi publicado de forma independente, justamente por conta do prêmio mesmo. Então hoje a proposta que eu venho de levar ele para o Brasil, para que as pessoas conheçam essa história, que pode ajudar muita gente, muitas famílias hoje em dia. Resolva o problema abaixo. Depois do almoço, você vai até a geladeira de sua casa à procura de uma sobremesa e encontra 3 chocolates. Se você come 4, quantos sobram para comer na hora do jantar? Essa é a pergunta inicial do Quando 1 mais 1 é igual a 3. É a proposta que a professora Márcia traz para os alunos. Porque na sociedade, se a gente consome mais do que a gente tem, quanto está nos sobrando? Quantas pessoas estão gastando mais do que ganham? Então essa é a proposta. Quanto a gente pode ensinar isso para uma criança? Que se ela comer mais do que ela tem na despensa, se o pai gasta mais do que ele tem no supermercado, uma hora vai faltar. O consumo consciente é aquele que eu compro sabendo que eu tenho a condição de pagar. Esse é o primeiro. Sabendo que eu compro porque eu preciso daquilo também. Né? Então, muitas vezes, quantas coisas nós temos dentro de casa, até falo eu mesmo, né? Hoje nem tanto, mas quantas coisas nós temos dentro de casa que você olha e fala assim, nunca usei, não preciso para nada, nossa, gastei meu dinheiro nisso, sofre para pagar aquilo. Então, o consumo consciente é você olhar qual é a necessidade disso. É sempre aquele exemplo assim, quando eu tenho sede, qual é a minha necessidade? De água. Para quê? Para saciar a minha sede. Agora, quando vem o desejo? Vem o desejo do refrigerante, de um suco, da cerveja, né? Então, faz essa analogia. Então, o consumo consciente é aquilo que eu realmente necessito. Quando eu escrevi o livro Quando 1 mais 1 é igual a 3, a proposta é ensinar para a criança acima de 7, 8 anos que já tem a dimensão de mundo, já tem a dimensão de valores, porque ela vai para a escola. Só que assim, eu sempre falo que o livro, ele tem um linguajar infantil, mas ele serve para toda a família. Então, é a criança que vai ler o livro, vai aprender e de repente vai mostrar para o pai ou para a mãe que também vai aprender. Porque às vezes os pais mesmo não estão tendo essa dimensão do que está gastando dentro de casa. Então ele vai olhar e vai falar assim, olha, espera aí que eu cheguei no meu limite. Então essa é realmente a proposta do livro, né? Então é envolver toda a família, mesmo não é um livro que é só infantil, não, é um envolvimento com toda a família. Um exemplo que eu trago é de uma pessoa que adquiriu o livro, era perto do Dia das Crianças e ela leu o livro e disse assim para mim, eu estou levando o livro para minha filha e falei para ela que eu vou dar um presente para ela do Dia das Crianças. Ela tem 40 anos e ela precisa aprender essa soma.
Então, o livro vem realmente envolver pessoas adultas também. Eu tenho pessoas que eu conheço que realmente falam que começa hoje a brincar em casa, olha, 1 mais 1 é igual a 3. Não só com a criança, mas adultos também. Então, ele envolve esse mundo mesmo. Existem situações em que os pais moram com algum familiar que já tem a sua casa própria ou ainda está pagando prestação ou até mesmo aluguel. Mas ainda assim, existem outras contas que eles precisam pagar. A proposta que vem no livro é o que a professora Márcia traz, que é falar de todas as contas que os pais pagam dentro de casa. Nesse olhar das contas, eu trabalho a diversidade, porque tem alunos que podem morar com os avós, com os tios, tem pais que pagam prestação, tem pais que pagam aluguel, então ele trabalha a dimensão. E quando eu pensei em colocar a professora Márcia, é porque a criança, quando ela está nessa fase, ela entende que o professor é quem dá o conhecimento. Então, o professor é quem envolve o conhecimento. Então, por isso que dentro do livro eu inseri o professor e a sala de aula, porque ele tem a dimensão que é ali que ele aprende. O importante de levar para a criança é de uma forma lúdica. Por quê? Porque ela tem essa dimensão do brincar, do se divertir. Então, a partir do momento que eu trago um assunto sério, de uma forma que ela tem uma compreensão, ela vai conseguir assimilar melhor o assunto. Como nós adultos, quando a gente vai para o mercado de trabalho e a gente faz uma dinâmica, é uma brincadeira, é uma forma lúdica da gente compreender aquele ensinamento que é trazido para nós. Então, assim, essa a proposta de tratar o assunto de uma forma fácil, porque finanças já é um tema um tanto quanto difícil. Eu convivo com as pessoas que dizem para mim, nossa, Lília, mas eu vou fazer economia, eu vou parar de gastar, eu não consigo. E o que eu sempre falo para as pessoas? Fazer economia não é parar de gastar. Fazer economia é você gastar de forma consciente. E muito pelo contrário, você vai começar a gastar de uma forma que você não vai ultrapassar seu limite. Você vai saber o que você precisa, o que você pode, o que você não pode. Então, esse é o ponto da economia, não é parar de gastar. Mesmo porque nós, em um mundo capitalista, o país é capitalista, a gente precisa do consumo para que a gente movimente a economia, a gente gere empregos, a gente gere salários, impostos, e a gente um vai abastecendo a cadeia do outro. Então, precisa se gastar, mas não pode se gastar de forma desordenada. Hoje, a gente, talvez por uma questão de segurança mesmo, a gente passou a utilizar mais o cartão, tanto o cartão de crédito quanto o cartão de débito. E aí, qual que é a dimensão que a criança vê? Tudo o pai e a mãe pagam no cartão. Então, para ela, tudo pode se colocar no cartão, Então, assim, é importante mostrar para a criança que dentro daquele cartão existe um dinheiro para se pagar. É como se eu tivesse dentro da minha carteira um valor, eu só pudesse gastar aquele valor. Então, essa é a proposta, o livro também vem trazer essa proposta de mostrar a dimensão do que os pais pagam, por que eles pagam, porque a gente tem a questão do aluguel, de uma prestação, de uma conta de água, uma conta de luz. Então, ele vem mostrar toda essa dimensão. Então, para eu pagar as minhas contas de casa, mesmo que for no cartão, no banco, eu preciso ter o dinheiro lá dentro. Então, vamos ajudar seus pais a economizarem um produto simples que não falta em nenhuma casa? Faça de conta que estamos no supermercado, neste momento, e vimos um pacote com 10 rolos de 30 metros por R$ 6,99. Mas temos um outro pacote com 12 rolos de 25 metros, anunciado como oferta por R$ 7,49. Você acredita que sua mãe faria as contas para ver se é vantajoso ou pegaria o produto que está em oferta? Esse exemplo que eu trago é do papel higiênico. É um item básico que tem em todas as compras. Então, de repente, a gente vê a etiqueta vermelha no supermercado e está anunciando, a gente pensa, tem 12 rolos e o outro que tem 10 rolos está mais caro. E, na realidade, aquele está compensando muito mais do que o que está aparecendo na etiqueta vermelhinha. Então, a ideia é pegar aquele produto, multiplicar pela metragem que ele tem e dividir pela quantidade. E aí a gente chega no valor que custa cada centímetro. Agora pense em uma compra que é feita mensalmente por uma família. Cada vez que você consegue ter um ganho, no final do mês você vai ter um ganho suficiente para você fazer outras compras, poupar. Então, por isso que é importante também fazer o cálculo. E o livro traz essa proposta da criança fazer os cálculos dentro do supermercado.
O livro, ele tem a ideia de mostrar sobre o consumo. Quais são as responsabilidades que os pais e que as mães têm dentro de casa. Que quando a criança crescer, ela também vai ter essa responsabilidade. Então, ela já vai crescer de forma consciente. Quando a gente olha numa dimensão que hoje os pais podem gastar, comprar o que as crianças querem, porque eles já vão lá e já sabem, já tem essa autonomia, né? A gente tem muito esse lado de, ele já é líder, ele sabe como faz. Isso realmente é uma resposta do hábito que normalmente a criança tem. O que eu acho importante colocar é assim, num sistema econômico, a gente tem muita oscilação. Hoje nós podemos estar numa situação favorável, né? Mas daqui a um tempo eu posso não estar na mesma situação. Então, se você der de tudo, vai chegar um ponto que você não vai conseguir dar de tudo. Então, o ideal é você sempre pensar qual é o necessário, o que eu preciso dar para a criança. E assim, às vezes a gente enche as crianças de brinquedo e às vezes ela não quer isso, ela quer uma tarde num parque, né? Ela quer passear numa praça. São esses momentos que ficam de recordação realmente para a criança. O que eu espero atingir com os leitores é a consciência do uso do dinheiro. Porque assim, a partir do momento que a gente faz a consciência correta desse uso, do que a gente ganha, a gente começa a ser saudável. É como você ir para a academia, né? No começo é chato, é ruim, é cansativo. Mas a partir do momento que o seu corpo vai ganhando, né, força, vai ganhando uma melhor energia, você vai ver que isso vai fazer bem no seu dia a dia. E o consumo consciente, ele vai fazer bem no dia a dia. Porque eu passo e ir ao supermercado e eu compro aquilo que eu preciso. Porque a partir do momento que eu compro algo que eu não pago, o lojista, ele fica com prejuízo da mercadoria que saiu e fica com o prejuízo do dinheiro que não entrou. Então, isso não é saudável. E num país como o nosso, onde a taxa de juro é altíssima, a partir do momento que eu não pago aquilo que eu comprei, o meu dinheiro, ele passa a valer 3, 4 vezes menos. Porque, se eu considerar que R$1 que eu pego, deixo de pagar, eu vou financiar aquilo, ele vai virar 2, eu já perdi 50% do meu dinheiro. Ele já se tornou um dinheiro mais caro. Então, o consumo consciente a partir de hoje, o livro trazer essa ideia a partir de hoje, vai ajudar muitas famílias. Essa é a proposta.